Jó vivia na terra árida de Uz. Sua fama se estendia por toda a região, pois era conhecido por sua inigualável integridade. Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal com firmeza. Sua vida era um reflexo da retidão que emanava de seu coração puro. Jó era abençoado com uma família numerosa e próspera. Seus 7 filhos e 3 filhas lhe traziam alegria e completavam o lar harmonioso que ele construiu com sua esposa. Seus vastos rebanhos de ovelhas e camelos pastavam em campos verdejantes, e seus bens materiais eram abundantes. Jó era um homem rico, mas sua riqueza não o corrompia. Ele era generoso com os necessitados e sempre compartilhava suas bênçãos com a comunidade. A retidão de Jó era evidente em todas as suas ações. Ele era um líder justo e sábio, sempre buscando o bem-estar de seus servos e de todos ao seu redor. Sua palavra era lei, e sua honestidade era inquestionável. Em Jó, a justiça e a misericórdia se entrelaçavam, formando um caráter exemplar. Ele era um homem íntegro, um exemplo de retidão em meio à terra árida de Uz. A vida de Jó era um reflexo da luz divina que habitava em seu coração, e sua história inspiraria a muitos por gerações. Em um dia qualquer, no reino celestial, onde a luz divina banhava tudo em tons de glória e santidade, Satanás, o inimigo, ousou se apresentar diante de Deus. Em sua voz carregada de malícia e desdém, ele questionou a devoção de Jó, um homem conhecido por sua inigualável integridade e piedade. Com um sorriso sinistro, Satanás insistia que a piedade de Jó era apenas fruto de sua prosperidade. Em suas palavras venenosas, ele argumentava que Jó servia a Deus apenas porque era recompensado com abundância e bênçãos. Jó te teme por nada, ele zombou, lançando dúvidas sobre a fé genuína do homem. Para provar seu ponto e alimentar sua sede de discórdia, Satanás propôs um teste cruel e implacável. Ele insistia que se Jó perdesse tudo o que lhe era querido, suas posses, sua família e até mesmo sua saúde, ele certamente abandonaria sua fé e amaldiçoaria o nome de Deus. A proposta de Satanás era uma aposta macabra, um jogo de poder com a alma de um homem justo como prêmio. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, conhecia a força do coração de Jó e permitiu que o teste fosse realizado. No entanto, impôs uma condição: a vida de Jó deveria ser preservada, mesmo em meio à tormenta de sofrimento que se abateria sobre ele. Assim, o palco estava pronto para um drama épico, um teste de fé que desafiaria os limites da resistência humana e revelaria a verdadeira natureza da devoção de Jó. As provações estavam prestes a começar, e Jó, alheio ao que o destino lhe reservava, seguia sua vida com retidão e devoção, ignorando as maquinações do inimigo nas sombras do reino celestial. Mensageiros, com rostos pálidos e vozes trêmulas, chegaram à casa de Jó. Traziam notícias terríveis, como um vento impetuoso que varre a paz e a serenidade. Seus bois e jumentos, a base de sua riqueza e sustento, haviam sido roubados por bandidos cruéis. Seus servos, fiéis companheiros de jornada, foram brutalmente assassinados, deixando um rastro de luto e horror. A cada palavra, a dor se aprofundava no coração de Jó, como um punhal cravado em sua alma. As notícias se acumulavam, como nuvens negras que anunciam uma tempestade de sofrimento. A tragédia não se limitava à perda material. Um vento impetuoso, como a fúria de um Deus vingativo, havia derrubado a casa de seu filho mais velho. Em um instante, a alegria de uma família reunida se transformou em um lamento fúnebre. Todos os que estavam na casa, seus amados filhos e netos, foram tragados pela força implacável da natureza. Jó, dilacerado pela dor, prostrou-se em terra. Lágrimas brotavam de seus olhos como um rio de angústia, e seu corpo se contorcia em agonia. A dor era lancinante, uma ferida profunda que rasgava sua alma. Seus gemidos ecoavam pelo campo, um lamento pungente que tocava o coração do céu. Mas, em meio à devastação e à dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Em sua fé inabalável, ele reconhecia a fragilidade da vida humana e a soberania divina. Apesar da tormenta de sofrimento que o açoitava, Jó se agarrava à esperança, buscando em Deus a força para enfrentar o futuro incerto. As provações de Jó não se limitaram à perda material e à tragédia familiar. Uma doença cruel, descrita como chagas dolorosas que cobriam todo o seu corpo, se abateu sobre ele. A dor física era constante, um tormento incessante que minava suas forças e o confinava à solidão do sofrimento.
Em meio à agonia física e ao tormento emocional, a esposa de Jó, abalada pela dor e pela incompreensão, o aconselhou a tomar o caminho mais fácil, amaldiçoar a Deus e morrer. Ela, em sua aflição, não via mais esperança e considerava a morte como a única libertação do sofrimento. Mas Jó, com fé inabalável e convicção profunda, recusou-se a seguir o conselho de sua esposa. Com palavras firmes e serenas, ele a repreendeu por sua insensatez, questionando sua falta de fé e discernimento. Em sua resposta, Jó demonstra uma compreensão profunda da natureza da vida e da relação com Deus. Ele reconhece que tanto o bem quanto o mal vêm das mãos de Deus, e que ambos devem ser aceitos com fé e submissão. As palavras de Jó ecoam sua crença inabalável na justiça divina, mesmo em meio ao sofrimento. Ele se recusa a amaldiçoar Deus, mesmo que isso signifique prolongar sua dor. Sua fé se torna um farol de esperança em meio à escuridão da adversidade. Ao ouvir as notícias das terríveis aflições que se abateram sobre Jó, 3 amigos de longa data, Elifaz, Bildade e Zofar, partiram de suas terras para visitá-lo e oferecer-lhe consolo. Ao chegarem à casa de Jó, a cena que presenciaram era de partir o coração. O homem outrora próspero e vigoroso estava agora debilitado pela doença, coberto de feridas e irreconhecível em sua miséria. Tocados pela dor do amigo, os 3 homens se sentaram em silêncio ao seu lado, em sinal de luto e respeito. Durante 7 dias, nenhum deles pronunciou uma palavra. O silêncio era eloquente, expressando a magnitude da tragédia que havia se abatido sobre Jó. Era um tempo de luto e reflexão, de profunda empatia e compaixão. Mas, após esse período de silêncio, os amigos de Jó iniciaram um ciclo de debates, buscando encontrar explicações para o sofrimento do amigo. Cada um deles, à sua maneira, ofereceu suas interpretações e teorias sobre a causa da dor de Jó. Elifaz, o mais velho e sábio do grupo, iniciou os debates, defendendo a ideia de que o sofrimento de Jó era uma punição divina por seus pecados. Ele argumentava que a justiça de Deus era perfeita e que Jó certamente havia cometido alguma transgressão para merecer tamanho castigo. Bildade, o segundo amigo, seguiu a mesma linha de raciocínio, reforçando a ideia de que o sofrimento era um resultado direto da pecaminosidade. Ele utilizou exemplos de outros homens que sofreram por seus erros para ilustrar sua argumentação. Zofar, o mais jovem e impetuoso dos amigos, foi ainda mais severo em suas palavras. Ele acusou Jó de hipocrisia e o exortou a se arrepender de seus pecados para que Deus o aliviasse do sofrimento. Os debates entre Jó e seus amigos se estenderiam por longos capítulos, revelando diferentes perspectivas sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina e a relação entre o homem e Deus. As ideias divergentes e os argumentos acalorados gerariam questionamentos profundos sobre a fé e a fragilidade da vida humana. Em meio à angústia que consumia sua alma, Jó clamava por Deus com fervor e insistência. Ele ansiava por um encontro com o Todo-Poderoso, buscando respostas para o sofrimento que o assolava. As palavras de Jó eram carregadas de dor e perplexidade, mas também de fé inabalável e esperança de redenção. Em seus lamentos, Jó questionava a justiça divina, buscando compreender por que um homem íntegro e reto como ele era obrigado a suportar tamanha dor. Ele argumentava que não havia cometido pecado que justificasse tamanha aflição e implorava por um julgamento justo. Jó ansiava por um encontro face a face com Deus, onde sua justiça pudesse ser reconhecida e sua inocência proclamada. Ele desejava ardentemente apresentar sua causa ao Todo-Poderoso e ouvir de sua própria voz a explicação para o sofrimento que o consumia. A angústia de Jó o levava a questionar a própria natureza da relação entre Deus e o homem. Ele se perguntava como um Deus justo e misericordioso podia permitir que um servo fiel passasse por tamanha tribulação. A busca de Jó por respostas e justiça era um reflexo de sua fé profunda e inabalável. Mesmo em meio à dor e à incompreensão, ele se agarrava à esperança de que Deus, em sua infinita sabedoria, revelaria o propósito por trás do sofrimento. O clamor de Jó era um grito de um coração dilacerado, mas também um ato de fé e submissão à vontade divina. Ele reconhecia a soberania de Deus, mesmo que não compreendesse seus desígnios. Após longos e acalorados debates entre Jó e seus amigos, a tensão pairava no ar. O sofrimento de Jó permanecia sem respostas, e a busca por justiça se tornava cada vez mais angustiante. Então, em um momento de sublime grandiosidade, Deus se manifestou do meio de um redemoinho.
Uma voz poderosa e inconfundível ecoou pelo céu, abafando o som da tempestade e silenciando os presentes. Com palavras carregadas de sabedoria e autoridade, Deus se dirigiu a Jó, confrontando-o com a grandiosidade da criação. Ele questionou Jó sobre os mistérios do universo, sobre a natureza indomável das feras selvagens e sobre os segredos do mar profundo. Diante da magnificência da criação, Jó se viu pequeno e insignificante. Sua sabedoria humana se esvaiu diante da sabedoria infinita de Deus. Ele reconheceu sua limitação e se prostrou em terra, em reverência e submissão. Deus, em sua infinita misericórdia, não condenou Jó por suas dúvidas e questionamentos. Ao contrário, ele o ensinou sobre a humildade e a importância de se reconhecer como criatura diante do Criador. Ao longo de um extenso discurso, Deus revelou a Jó sua infinita sabedoria e poder, demonstrando que seus desígnios são insondáveis para a mente humana. Ele o ensinou que o sofrimento não é necessariamente uma punição, mas pode ser um instrumento de crescimento e purificação. A experiência transformadora de Jó o levou a uma compreensão mais profunda da relação entre o homem e Deus. Ele aprendeu a aceitar os mistérios da vida com fé e submissão, reconhecendo que a sabedoria humana é limitada diante da grandiosidade divina. Diante da grandiosidade divina, Jó se viu como um grão de areia diante do oceano, uma criatura minúscula diante do Criador do universo. As palavras de Deus, carregadas de sabedoria e poder, ecoavam em sua mente, quebrando seu orgulho e revelando sua pequenez. Em um momento de profunda contrição, Jó se arrependeu de suas palavras precipitadas e reconheceu sua limitação humana. As dúvidas e questionamentos que o atormentavam se dissiparam diante da magnificência divina. Com o coração transbordando de humildade, Jó se prostrou em terra diante de Deus. Em voz baixa e reverente, ele confessou sua ignorância e reconheceu que seus pensamentos e palavras eram fúteis diante da infinita sabedoria divina. Em sua submissão total à vontade de Deus, Jó renunciou à sua busca por justiça e aceitou o sofrimento como um mistério insondável. Ele se rendeu à misericórdia divina, reconhecendo que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para seus filhos. A experiência transformadora de Jó o levou a um novo patamar de fé e compreensão. Ele aprendeu que a verdadeira sabedoria reside na humildade e na submissão à vontade divina. Ao reconhecer a soberania de Deus e sua própria fragilidade, Jó encontrou a paz interior que tanto buscava. A experiência transformadora o ensinou a aceitar os mistérios da vida com fé e submissão, abandonando a busca por explicações e justiça humana. Em sua infinita misericórdia, Deus recompensou a fé e a humildade de Jó. Ele restaurou sua saúde, concedendo-lhe vigor e vitalidade renovados. A doença que o consumia e as feridas que o atormentavam desapareceram, e Jó se viu livre do sofrimento físico. Deus também multiplicou os bens de Jó, concedendo-lhe ainda mais prosperidade do que ele havia desfrutado antes. Seus rebanhos aumentaram significativamente, suas terras se tornaram mais férteis e sua riqueza se multiplicou. Além disso, Deus concedeu a Jó uma nova família, abençoando-o com filhos e filhas que eram a imagem da beleza e da saúde. A alegria de Jó era completa, pois ele podia ver sua descendência prosperar e crescer ao seu redor. Jó viveu longos anos, cercado pelo amor de sua família e pela bênção de Deus. Sua história se tornou um exemplo de fé inabalável, resiliência e humildade diante das provações da vida. Sua jornada de sofrimento e redenção inspirou e continua a inspirar milhões de pessoas ao longo dos séculos. A história de Jó é um lembrete de que o sofrimento é uma realidade da vida. Apesar das provações, Jó permaneceu fiel a Deus, demonstrando que a fé genuína pode ser fortalecida mesmo nas circunstâncias mais adversas. Sua história ensina que a justiça divina nem sempre se manifesta de forma imediata, mas que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. A jornada de Jó é um exemplo de perseverança, fé inabalável e submissão à vontade divina. Sua história inspira e conforta aqueles que enfrentam dificuldades, oferecendo a esperança de que a redenção e a restauração são possíveis.